Bom dia a todos, tenham uma excelente quinta-feira, dia 11 de junho, né? Amanhã, dia 12. Falar sobre uma ferramenta. O que é uma ferramenta para você? Para que a ferramenta ela serve? Para que você utiliza uma ferramenta? Tem vários tipos de ferramenta, certo? Vários tipos de ferramenta que cada uma delas a gente usa para uma coisa. Quem trabalha com obra, quem trabalha com móveis, quem trabalha assim em obras, coisas de reforma, ele precisa ter ferramentas. O encanador precisa de uma ferramenta. Cada um desses precisa de uma ferramenta para utilizar no que ele está fazendo e o que ele vai fazer ali dentro nesta obra. Você sabia que você e eu somos uma ferramenta na mão do Senhor? E que nós temos que saber usar? Nós temos que saber usar essa ferramenta que Ele nos pôs em nossas mãos? A ferramenta que Ele nos dá e que Ele nos pôs é levar o evangelho dele. Então nós somos ferramenta, somos instrumento na mão do Senhor. Então nós temos que saber usar essa ferramenta. Que se a gente se encostar, não falar do evangelho, não falar do amor de Cristo para as pessoas que estão aí, enfermas, doentes, oprimidas pelo inimigo, nós estamos enferrujando. Minha ferramenta, quando não se usa, fica parada, estacionada dentro de uma caixa, ela começa a criar ferrugem, fica cega, fica sem utilizo nenhum, já não presta mais, porque nem o corte vai prestar, nem para apertar um parafuso ela vai apertar. Por quê? Porque ela está inútil ali dentro de uma caixa, ela não está sendo usada mais para nada. E nós temos que ser o quê? Nós somos como uma ferramenta. Nós temos que sair anunciando o Evangelho de Cristo às pessoas. O verdadeiro Evangelho que salva, liberta, transforma vidas, transforma famílias. Esse é o Evangelho que a gente tem que levar. Deus nos pôs em nossas mãos uma grande responsabilidade de levar o Evangelho dele, de anunciar a palavra dele, mas não levar por avareza, por ganância, por vanglória, como diz a Bíblia. Não vos fazer por contenda e por vanglória, como diz a palavra do Senhor, porque tem muitos hoje fazendo as coisas de Deus por contenda, por vanglória, quer ser visto, quer ser glorificado o homem na terra. Ei, a palavra de Deus também diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, você tem que saber usar uma ferramenta que está em tuas mãos. Se é um parafuso, um exemplo, que está saindo de um negócio, de uma tomada, um exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma chave correta que entra naquele parafuso e ajeita aquela tomada que está frouxa, né não? Que está quase para cair, o fio está saindo para fora. Então você tem que pegar a ferramenta certa para utilizar ali, não é qualquer ferramenta que vai entrar no parafuso, porque são vários tipos de parafuso. Então nós temos que saber levar a palavra de Deus, nós temos que saber anunciar o Evangelho de Cristo, porque Deus deixou essa responsabilidade na minha e nas tuas mãos, viu? Então, aprenda a falar, saiba falar, peça sabedoria a Deus, como diz a palavra de Deus também no livro de Tiago, que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará abundantemente. Ele dará abundantemente. Então aprenda, saiba usar aquilo que Deus te deu. Não fique encostando-se no canto. Não pare por causa das dificuldades, por causa das lutas, o que você tem vivido, o que você tem passado. Às vezes a gente tem que ter experiências, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que buscar a direção de Deus para sair para evangelizar. Não é sair pregando de qualquer maneira, não é de qualquer forma sem a direção do Espírito Santo de Deus. Então, antes de você falar qualquer coisa que Jesus ama, que Jesus salva, se prepara para sair, porque toda ferramenta, quando ela está parada, ela ali está sem uso, o que você tem que fazer? Você tem que pôr um óleo, você tem que tirar todo aquele ferrugem, porque o ferrugem destrói, né? O ferrugem ele acaba com a coisa daquela ferramenta, com o corte, com tudo que você for usar, ela já não funciona mais. Mas você tem que fazer o quê? Tirar todo o ferrugem. E nós temos que tirar o ferrugem das nossas vidas muitas das vezes. O ferrugem do eu, da soberba, da ganância.
Você não tem que ser uma ferramenta limpa, uma ferramenta que sirva em algum lugar um dia. Nós somos uma ferramenta, nós temos que saber usar aquilo que Deus deixou nas nossas mãos. É uma grande responsabilidade na vida. Pregar a palavra, levar o evangelho a todo mundo, a todas as pessoas. Porque Jesus quer salvar todos, Jesus veio e foi para todos, Jesus ama a todos. O médico, ele tem vários equipamentos médicos. Então, o cirurgião tem vários tipos de coisa que ele usa no consultório, na sala de cirurgia dele. Não é qualquer coisa que ele vai usar para fazer cirurgia no paciente. Ele tem que saber quais os materiais que ele tem que usar ali para fazer a cirurgia no paciente que está ali, ele fazendo a cirurgia. Então, ele tem que saber o que ele vai usar ali no consultório dele, na sala de cirurgia. Não é qualquer coisa, porque um erro dele, uma coisa errada que ele pegar, ele pode acabar causando confusão para ele mesmo, causando problema para ele mesmo. E eles têm o equipamento certo para trabalhar na medicina. Então nós temos que saber usar aquilo que Deus nos deu. Nós somos uma ferramenta. E nós temos que saber usar essa ferramenta que Deus nos deu. Ezequiel, quando ele estava na palavra de Deus, diz que um homem pegou um machado emprestado para cortar lenhas, para cortar paus. E ele, vendo que aquele machado caiu na água, ele disse, meu Deus, aí que esse machado era emprestado. Olha o que ele disse, aquele machado não era dele. Aquele machado ele pegou emprestado para cortar lenhas, porque ele precisava cortar lenhas. Talvez ele tinha que colher lenhas para juntar madeira, para cozinhar, para algum lugar, para algum negócio. E ele disse que quando aquele machado caiu na água, ele falou para o homem de Deus, eis, e ali caiu. E Eliseu orou e trouxe aquele machado de volta à mão daquele homem. E era emprestado, não era dele, ele não tinha machado nenhum. Aí eu digo, você hoje tem fé em Deus? A tua fé é qual? Qual é a ferramenta que você tem pegado emprestada por aí para usar? Ele disse, que era emprestado. Não era nem dele, era emprestado. Ele pegou emprestado para utilizar, para cortar lenha. Vamos ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Não vamos ser ferramenta do diabo, não. Porque o inimigo, ele é sujo. Ele também sabe usar a palavra de Deus. Ele também sabe pregar o evangelho de Cristo. Então vamos ser usados por Deus com sabedoria, com prudência. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos nessa manhã de hoje. Até a próxima. E tenha um bom dia, em nome de Jesus.